Olá, começamos mais um Talking DI. Eu sou Ângela Bueno e hoje estamos aqui com a otorrinolaringologista, a doutora Ellen Antonioli. Doutora Ellen, seja muito bem-vinda e gostaria que você explicasse sobre o que nós vamos falar hoje. Oi, Ângela, tudo bem? É um prazer receber esse convite para estar aqui com vocês hoje, né? Então, como você já disse, eu sou médica otorrino, né? Otorrino é um médico que trata as doenças dos ouvidos, nariz e garganta. Então, o otorrino também é um médico que está muito presente no inverno, né? A gente diz assim que a safra do otorrino é o inverno, que é onde as nossas doenças, de certa forma, acabam aumentando. Então, o tema que nós vamos falar hoje, né, Ângela, é sobre as infecções de via aérea superior, se isso é normal, se houve um aumento após a pandemia, né, após o isolamento, e também a associação dessas infecções de via aérea superior com o ronco, principalmente na população infantil, que é uma queixa muito importante dos pais e que nesse último ano vem crescendo muito. Doutora, como você falou sobre esse aumento, após esse período de isolamento social, as crianças voltaram a ter o contato com os coleguinhas na escola. E eu queria saber se você tem observado esse aumento das infecções na via aérea, tanto nas crianças quanto nos adultos também. Isso não aumentou muito, né? Se a gente for pegar um comparativo dos últimos 5 anos, talvez, esse é o ano que as infecções aumentaram demais. E quando a gente fala em infecção de via aérea superior, a gente fala em infecções das amígdalas, orofaringe, que são amidalites, faringites, sinusites, otites, né? Então, são todas essas doenças que acometem essa região e que eu tenho uma certa impressão que as crianças, depois desse período de isolamento, elas foram privadas do contato com os germes que eles sempre têm na escola, né? Criança já tem por si só um hábito de adoecer mais, e isso é necessário, eles precisam desse contato com as outras crianças para criar a imunidade, e me dá uma sensação como se elas ficassem estéreis, entre aspas. Então, aquelas crianças de 3, 4 aninhos que estão vindo agora, retornando, que tiveram um período de creche antes e estão voltando agora, ou então que estão simplesmente voltando agora, iniciando agora as atividades escolares, elas estão ficando muito, muito doentes. Então, com o nariz sempre com catarro, com sempre dorzinha de garganta, sempre com o ouvido doendo. Em nós adultos também noto, né? É muito comum, vejo assim na minha rotina, adultos que chegam assim: Ellen, eu nunca tive infecção do ouvido, que são as otites, né? Nunca tive. E agora já tive 2. Então, coisas novas, a gente vê que tá acontecendo um contato com vírus, com bactérias, e a gente tá adoecendo muito mais facilmente. Não tem nada comprovado de forma científica ainda, mas se percebe esse movimento. Então, se fala com outros médicos também que trabalham na área, se nota esse aumento expressivo, sim, depois, assim, da liberação das máscaras, né, e agora nesse inverno, que a temperatura tá oscilando bastante, né. Doutora, e quais são os principais sintomas que as pessoas apresentam dessas infecções? O principal sintoma é coriza. O que mais vem assim a queixa coriza é o nariz escorrendo, né? E a gente pode ter várias cores dessa coriza. Pode ser aquela clarinha, aquela transparente, pode ser amarelada. Conforme a coriza, pode situar as outras doenças, como dor de ouvido, tosse, dor na face, espirros, dificuldade para se alimentar e uma gama de fatores. Eu sempre faço uma associação para os pacientes assim no consultório, que a via aérea superior é um encanamento, é como se fosse um encanamento, né? Então, o nariz, a gente tem uma ideia, às vezes os pacientes têm uma ideia que o nariz é só essa portinha, né? Isso aqui é só a entrada do nariz. O nariz, ele vem para posterior, ele tem mais ou menos 12, 13 centímetros no adulto, 8 centímetros na criança, e ele encontra lá no fundo, de fato, os ouvidos, e encontra de fato a garganta. Então, não são coisas isoladas. Então, é muito comum a gente começar com um processo de congestão nasal, aquela congestão nasal básica que a gente tem, e essa congestão, ela acaba gerando um muco grosso, um muco espesso, que é como uma cola, de fato, para bactéria, para vírus, para fungo, para a gente fazer as infecções, né? Então, eu falo é que nem o mosquito da dengue. Água parada
mosquito da dengue. Nós é diferente, né? Mas muco parado, muco no nariz parado, já é um muco mais espesso, mais grudento, doenças, né? Então, pode ir desde um simples nariz trancado, até tosse, dor, febre, dor de garganta, espirros, enfim, uma gama enorme desses sintomas respiratórios. Doutora, e é normal uma criança ter de 10 a 12 infecções por ano, né? Que às vezes os pais ficam preocupados, levam em médicos. Mas eu queria saber de ti se é normal elas apresentarem esses sintomas ao longo desses 12 meses. Essa é uma informação que assusta, né? É um índice que realmente assusta. É normal, até mais, né? Alguns estudos científicos, isso sim, é comprovado por artigo. Alguns mostram 14 a 15. Daí tu vai pensar e tu fala isso para um pai, né? É uma infecção a cada 20 dias, né? Então a criança tá sempre doentinha, tá sempre com o narizinho escorrendo, com momentos piores, momentos melhores. Mas isso sim é uma causa que é um número que é real, é um número que acontece. E até a criança que já era saudável antes e que começa a creche, tem esse desfecho. É muito difícil ter menos de 10 infecções de via aérea superior. Mas quando a gente fala em infecção, não quer dizer que toda essa infecção vai precisar de antibiótico, né? Que às vezes os pais veem, meu Deus, mas vai criar uma resistência. Na maioria das vezes não é necessário. Então, na maioria das vezes, com algumas medidas de cuidado, a gente consegue dar a volta, consegue organizar e dar a volta ali, né? Mas é verdade isso. E nesses casos os pais precisam procurar um médico em todas elas ou podem talvez tratar com o remédio da farmácia ou buscar métodos caseiros? A orientação é a consulta médica, né? Porque embora a gente pense assim, vai ter as infecções, ok, vai ter. Mas tem várias formas da gente reduzir as complicações, né? Porque pode ser uma infecção de via aérea superior de causa viral, que só vai gerar congestão, mas vai meio que se resolvendo. Mas se a gente tomar medidas preventivas para isso, né? Então a gente tem como orientar os pais com alguns remédios que ajudam a prevenir o desenvolvimento de infecções, com algumas medidas no dia a dia que ajudam a reduzir a intensidade dessas infecções de via aérea superior. Então a consulta é sempre bem indicada, porque a gente consegue manejar de uma forma que não fique tão grave e até reduzir um pouquinho. Então, se a gente conseguir, vamos pensar que são 12 infecções por ano, né? Se a gente conseguir reduzir para 7, 8, já tá bem bom. E que essas 7, 8 sejam menos graves também. Então, a consulta sempre está indicado. Hoje, percebo um movimento também cada vez maior, assim, dos pais trazendo as crianças no consultório direto, assim, do otorrino, já para pegar uma avaliação especializada, fazer um exame mais detalhado, identificar se a criança não tem alguma causa anatômica que está predispondo a isso. Aí tu vai me pedir, Ellen, mas tem causa anatômica? Tem o aumento das amígdalas, o aumento das adenoides, que no popular é a carne esponjosa, né, que o pessoal fala. Uma rinite alérgica, muito importante, também é fator de risco. Então, a gente consegue, na consulta otorrino, identificar esses fatores, tratar esses fatores de uma maneira mais preventiva, para tentar reduzir e trazer mais conforto para essa criança. Então, a consulta está sempre indicada. Doutora, e esses sintomas, às vezes, podem resultar no ronco na infância? Porque muitas vezes os pais se desesperam, né, ao ver a criança tendo essas causas, e eu queria saber de ti se é normal isso ou se são outros problemas relacionados. O ronco na infância é uma queixa que, junto com as infecções de via aérea superior, também acabou subindo junto nesse índice, né? E daí tu vai me pedir assim, Ellen, qual é a causa do ronco, né? Eu diria 3 causas principais do ronco. Primeira, a rinite alérgica. Daí as pessoas pensam, mas alergia vai dar isso. Dá, e dá, assim, sintomas muito exacerbados muitas vezes e que realmente, assim, complicam a saúde infantil, né? Então, a rinite alérgica é a principal. Segundo, aumento das adenoides. Então, o que é uma adenoide, né? Que às vezes as pessoas sabem, já ouvi falar, mas não sei o que é isso, né? Então, eu falo assim, vamos caminhar pelo nariz. O caminho tem um caminho longo. Então, a gente vai entrar na narina, vai vir para posterior, até aqui atrás. Mais ou menos aonde ela se encontra com o ouvido.
Quando a narina acaba, tem um buraco. Esse buraco seria a passagem de ar, que vai descer o ar para a orofaringe, que vai descer para o pulmão, né? Então é ali, naquele buraco, naquele tubo de ar, que teria que ser bem amplo para a gente respirar, é onde crescem as adenoides. Então é ali que a moça resolve surgir, né? Então ela reduz o tubo de ar, que é para ser assim, ele fica reduzido, e ele acaba acumulando mais catarro ali, né? Então a criança que é mais alérgica, a criança que é mais congesta, automaticamente vai aumentar a chance de ter mais adenoide, né? De ter uma adenoide aumentada. Quando a gente vai deitar, o corpo relaxa, aquele tubo automaticamente vai relaxar também, comprime tudo e acaba gerando o ronco noturno, né? E que deixa os pais super assustados, porque às vezes as crianças até se engasgam, parece que até se engasgam no decorrer do sono por conta daquele ronco, fazem as pausas de respiração, que a gente chama de apneia, né? Que é uma pausa, e isso pode ser bem grave a longo prazo, pode prejudicar muito a criança. Então, rinite adenoide, né? E a outra coisa que pode causar o ronco, que é bem do dia a dia, é o aumento das amígdalas. Então, as amígdalas nós enxergamos, tá na boca. Quando tu abre a boca, tu já vê as amígdalas ali, são aquelas duas bolinhas, né? Então, elas podem ter vários tamanhos. E dependendo do tamanho que ela está, ela gera ou não gera uma obstrução à respiração, gerando ronco, gerando apneia, gerando esse desconforto, né? E às vezes acontece tudo junto. Tem a rinite, tem a adenoide, tem a amígdala. E isso pode ter sim o tratamento clínico, não é sempre que é cirúrgico. As pessoas falam, tá com a adenoide aumentada. Não é sempre que é cirúrgico, né? Tem uma bela porcentagem que é, mas é bom também os pais saberem que tem o tratamento clínico e que se comparece no otorrino. A gente, conforme estiver o quadro, avalia o quão grave é esse quadro, a gente maneja e organiza, a gente consegue tranquilamente assim fazer uma experiência de 90 dias para ver como é que a criança reage antes de ir direto para uma operação, né? Então, sim, tem a chance de resolução clínica e tem a chance de resolução cirúrgica. Mas eu diria, então, para resumir, que a causa do ronco na infância, as principais é esses três: rinite, aumento das adenoides, aumento das amígdalas, podendo ocorrer isoladamente ou tudo junto. E todos eles têm tratamento, doutor? Todos têm tratamento. De uma forma ou de outra, tem o tratamento. Daí depende de cada caso, do tamanho que é a amígdala, do tamanho que é a adenoide, do tamanho que são os dois. A gente acaba fazendo um casamento ali, organizando que o tamanho de um com o tamanho do outro, com o sintoma clínico, o quanto isso está prejudicando o crescimento da criança, porque atrapalha a alimentação, atrapalha a criança fazer exercício físico, atrapalha a criança crescer, a criança vai ficando magrinha, vai ficando pequenininha, vai ficando com o rostinho alterado, vai perdendo musculatura, fica com a boquinha sempre aberta, automaticamente também vai mexendo os dentes, né? Vai deixando os dentinhos mais tortinhos, tem que ir pro aparelho, gera uma série de alterações que, se não tratados no tempo correto, lá na frente a criança vai acabar sofrendo ainda mais, né? Não vai se livrar de alguma intervenção mais adiante. Então, identificados esses problemas, os pais precisam com urgência procurar o médico, doutor? Sim. O quanto antes melhor. Porque tu cuidar, tu prevenir os roncos, né? Tratar o ronco vai melhorar o desenvolvimento infantil, a qualidade de vida dessa criança, o aprendizado, o desenvolvimento, a concentração, e vai reduzir também as infecções de via aérea superior, né? Então, tratar o ronco, identificar a causa do ronco, automaticamente vai rebater lá nessas outras situações do dia a dia, que pode estar tendo aquilo ali como um dos fatores predisponentes dessa situação toda, né? E, doutora, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse algumas orientações aos pais, se tem como encaixar hábitos na rotina dos filhos e também dos adultos, para a gente tentar prevenir um pouco dessas infecções das vias aéreas. Sabe, Ângela, que até os pais questionam muito sobre a imunidade, né? O que eu posso fazer para a imunidade do meu filho, né? E todos querem remédio, xarope, mas eu vou te dizer que não é o que funciona, né? Claro, até a gente lança a mão de alguns tipos de medicação para melhorar, dependendo do caso. Cada caso é um caso. Mas na maioria dos casos vou ir pelo básico primeiro. Vacinação, né?
ter a vacinação completa. Isso é um dos principais motivos. Alimentação saudável, exercício físico, né? Deixar uma criança ativa, que brinca, que se desenvolve. Lavagem nasal, né? Essa tá em voga agora nas redes sociais, né? A gente abre o Instagram e acaba vendo vários médicos, pediatras, otorrinos, imunologistas, fazendo a questão da lavagem nasal, que existe, meu Deus, desde o século passado, mas que agora que tá super em alta. Porque assim, ó, a lavagem nasal tem diversos dispositivos que podem ser usados para fazer a lavagem. Mas a lavagem nasal, ela lava, né? Então assim, ela limpa. Então aquele tapete de muco lá que se formou, que é a cola para as infecções, a lavagem lava. Quanto menos muco, menos infecção. Quanto menos muco, menos alergia. Quanto menos muco, menos ronco, né? Menos adenoide. Então tudo isso acaba ajudando. Então eu diria que esses fatores, alimentação, vacina, exercício físico, lavagem nasal, é o principal. Remédios, não sou fã número 1. Eventualmente sim, tem a sua indicação, mas não é aquela coisa vitamina de praxe que vai lá na farmácia pegar. Não é o que resolve na maioria das vezes. Doutora, essa lavagem nasal tem alguma orientação de como fazer ela, quantas vezes por semana e como que precisa ser feita, né, o processo? A lavagem nasal, a gente tem a mais simples de todas, que é soro fisiológico, numa seringa, né? Uma seringa normal, compra uma seringa na farmácia, tira a ponta da agulha, né? Para bebezinho até 1 aninho, a gente pode fazer com a seringa de 1 ml. Para criancinha maior, até uns 5 aninhos, fazer com a seringa de 5 ml. Dos 5 aos 10, 12 aninhos, seringa de 10 ml. E pré-adolescentes, adolescentes adultos, com a seringa de 20, que é a grandona, né? Encher de soro, direcionar a ponteira da seringa na fossa nasal, olhando para a orelha, que é o caminho do nariz, né? Não olhando para o teto. E dar uma pressionada, uma seringada em cada lado da fossa nasal. Essa é a maneira mais barata, mais simples, mais efetiva. Hoje em dia tem os dispositivos que nós compramos nas farmácias, as garrafinhas, né? Que são mais cômodas para a gente acabar fazendo, que é sempre a mesma sistemática, é soro dentro do recipiente, direciona para o ouvido e aperta. E tem também os sprays de soro, que são aqueles prontinhos na farmácia que a gente compra para bebê, que dá uma ajudada, mas não é a lavagem nasal de fato. Ele ajuda a escoar um pouquinho, mas o que lava, o que tira aquele catarro mais acumulado lá no fundo do nariz, que a gente não nota, é a seringa mesmo com soro, ou os dispositivos de garrafa, que tem várias marcas hoje em dia no mercado, que fazem essa pulsão. Muito volume e baixa pressão, não precisa fazer pressão. É muito mais importante o volume de soro que está entrando do que a pressão que está sendo posta ali, né? E quantas vezes por semana, doutor? Diariamente. Pelo menos 1 vez por dia, o ideal é 2. O ideal é 2, ou mais, né? Num quadro de infecção, digamos, estou com sinusite agora. 3, 4, 5, não tem limite, né? Não tem. Mas de rotina para criança que vai na escola, vamos pensar assim, se puder fazer uma de manhã e uma à noite, perfeito. Se não puder fazer as 2, pelo menos à noite, assim, para dar aquela limpadinha todos os dias, sem exceção. Que bacana, doutora. Então, encerramos a nossa entrevista aqui. Eu agradeço sua presença e estamos aí para futuras pautas. Com toda certeza. Eu que agradeço, Angela, terem me recebido hoje. Encerramos nosso Talking Day. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima.